Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs e amigos e amigas. Mais uma oportunidade de estarmos compartilhando mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 até o número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Essa mulher era grega de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que eu farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aqui nós temos mais um conteúdo da palavra de Deus, especialmente uma história, um fato contado, registrado por Marcos. O nosso tema desta manhã, desse dia, é a fé que Jesus procura. Olhando para a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Abraão, considerado o pai da fé. Uma história maravilhosa de um homem que obedece a Deus, larga a sua parentela, larga a sua cidade, o local em que morava, e vai para onde Deus mandou que ele fosse. Viveu pela fé. Encontramos também os profetas, encontramos Daniel, demonstrando a sua fé num contexto difícil, numa terra difícil, em condições difíceis. Encontramos ele demonstrando a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Encontramos Jeremias também vivendo um momento muito difícil da nação de Israel. Porém, demonstrou ali a sua fé. Isaías e outros profetas do Senhor que puderam vivenciar, puderam viver, puderam demonstrar a fé em Deus. Nós também encontramos Jó, um exemplo de fé também. Diante de uma situação difícil, diante de um contexto difícil, diante de uma saúde fragilizada, diante de perdas enormes, Jó demonstrou a sua fé. Já no Novo Testamento, nós encontramos nas palavras de Jesus que a fé é importante, é fundamental na nossa experiência, na nossa vida, na vida daquele que serve a Jesus. Então a importância da fé, uma fé direcionada, uma fé inteligente num Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã, na experiência desta mulher, de uma região totalmente distante do contexto ali de Israel, ela pode demonstrar a sua fé. Mas em um determinado momento, Jesus deixa uma pergunta que convém analisarmos, convém refletirmos. Jesus, certa vez falando lá em Lucas 18, versículo 8, parte dele, diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus aqui faz uma pergunta. Será que Jesus vai encontrar fé quando vir a este mundo novamente? É uma pergunta que nós precisamos, além de respondê-la, precisamos vivenciar a fé verdadeira, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância que estejamos passando ou vivendo nesse tempo, no tempo agora e quando Jesus também vier. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para vivenciar essa fé. Mas na palavra
No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos, ou mesmo no Novo Testamento, nós encontramos que Jesus procurou fé lá dentre o povo de Israel. E em muitos momentos Jesus não encontrou fé nas pessoas, fé na qual Deus deseja que todos tenham. E interessante que em certas ocasiões, como foi não foi dentro do contexto do povo de Israel, da nação, mas foi fora, Jesus encontrou uma fé bem direcionada, uma fé inteligente. Uma mulher lá em outra região. Uma fé verdadeira da mulher Ciro-fenícia. Em outra ocasião, relatado em Mateus 8, vamos encontrar Jesus encontrando a fé em um centurião, e na qual ele chega até Jesus e pede para Jesus cure o seu servo, e naquele episódio ali ele demonstra uma fé verdadeira, uma fé real. E ele não era do contexto, ele não era da nação de Israel. Porém, demonstrou uma fé que dentro da nação de Israel Jesus não encontrou. Aliás, Jesus fez até um grande elogio a esse centurião, conforme está registrado lá em Mateus 8, de 5 a 13. Jesus fala que dentro de Israel não encontrou tamanha fé. Mas, portanto, meus irmãos e amigos, nós gostaríamos de meditar, de falar, de dar continuidade, estar falando sobre a fé, que a fé, Jesus procura uma fé que está acima da religiosidade. Aliás, as pessoas acham que ser religioso é o suficiente para ter uma fé. Porém, muitas vezes a religiosidade leva uma fé não verdadeira. Leva uma fé em coisas, em objetos, em pessoas que não têm nenhum poder. Então, Jesus está procurando uma fé direcionada a Deus. Uma fé que tem um foco no Deus Todo-Poderoso. Uma fé que tem um foco em Jesus, na sua pessoa. E foi justamente isso que aconteceu aqui no texto. Jesus sai da sua região, vai lá para uma outra localidade, e justamente, conforme o texto relata, ele entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porém, uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Possivelmente aquela mulher já ouvia falar da fama, já tinha ouvido falar da fama de Jesus, aquele que alimentava as multidões, aquele que curava o cego, aquele que fazia o coxo andar, aquele que ressuscitava morto e assim por diante. E justamente nessa ocasião, Jesus vai até aquela região e ali esta mulher tem a oportunidade de procurar a quem, ou mesmo aquele que pode resolver todas as nossas dificuldades. Mas o texto mostra bem claro que ela ouviu falar a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos seus pés. Humilhação. Humilhação. Qual é essa expressão? Ela está dizendo: ó Senhor, o Senhor é a minha única oportunidade. Ó Senhor, somente o Senhor pode fazer algo por mim. Ó Senhor, eu não consigo fazer nada. E eu estou me colocando diante dos teus pés, em humilhação, porque o Senhor pode todas as coisas. Então nós precisamos ter uma fé direcionada no Deus Todo-Poderoso, um Deus verdadeiro, capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A fé que Jesus procura
vem de pessoas que ousam a buscá-lo persistentemente. Então nós podemos ver na experiência desta mulher, conforme o texto apresenta, que ela foi persistente. Aliás, ela não desistiu. Bem que aqui não fala que teve alguns obstáculos, mas porém era uma grande oportunidade que ela tinha. Se ela já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, então ela foi procurar, de fato, quem poderia resolver a sua situação. Quem poderia resolver a situação da sua filha. Uma fé persistente. Uma fé persistente, que está acima de qualquer coisa, que ultrapassa qualquer coisa, que ultrapassa qualquer dificuldade. Então nós precisamos desenvolver essa fé que está muito além daquilo que nós pensamos ou podemos fazer. E essa mulher é um exemplo de fé, de persistência. Interessante que diante da pandemia que nós estamos passando, diante de tantas situações difíceis que estamos passando nesses últimos tempos, nesses últimos meses, quantas pessoas têm deixado de lado o caminho da fé? Quantas pessoas têm deixado de lado a fé no Deus Todo-Poderoso? Muitas pessoas até possam perguntar, poxa, as coisas não estão mudando, estão dando continuidade, uma situação calamitosa e cada vez mais nós temos sinais de dificuldades. Porém, nós precisamos, a fé verdadeira, a fé que persiste. E nós temos exemplo disso, de fatos assim, de pessoas que demonstraram a fé em momentos difíceis, momentos em que parecia que não tinha mais jeito, mas tinha uma fé direcionada e Deus entrou com providência. Porque Deus é o Senhor, é o Deus da providência, é o Deus que tudo pode. Mas também conforme o texto, quando aquela mulher chega até Jesus, o texto aqui registrado diz assim: esta mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse sua filha, o demônio. A situação que aquela mulher estava vivendo era que tinha uma filha, que tinha um demônio que atormentava a vida da filha dela, atormentava a sua vida, atormentava a família, possivelmente atormentava os vizinhos, e possivelmente que a mulher já havia procurado vários recursos, outros meios, para tentar resolver aquela situação. Porém, até então não havia conseguido resolver. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que eu fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Interessante que aqui no texto, Jesus faz uso de uma palavra até dura. Mas interessante que, mesmo usando esta palavra, deixa primeiro fartar os filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui Jesus, usando essa palavra, está fazendo referência que a salvação vem dos judeus. Primeiro os judeus, porque a salvação vem deles. A salvação vem deles. E depois, os outros. Então Jesus está fazendo referência a esse fato, que João fala de forma brilhante, que a salvação veio dos judeus. E alcançou toda a humanidade através dos judeus. Alcançou toda a humanidade através do testemunho das pessoas, através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, mas a salvação veio dos judeus, veio da pessoa de Jesus, que era judeu. E faz essa expressão, Jesus usa essa expressão. Porém, a mulher falou o seguinte, ela porém lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa
come das migalhas das crianças. Interessante que esse texto aí, as palavras dessa mulher, não que tenha pego Jesus na contramão, mas foi uma palavra de que quem entendeu o que Jesus havia falado no início. Ela, com essa expressão, ela fala, ó, tudo bem, eu sei disso, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem, são lançadas. São lançadas. Então, eu estou entendendo. Ela não se achou ofendida por essa palavra. E quando as pessoas, quando são exortadas, né, recebem uma palavra de Deus, seja através de um mensageiro, seja através da palavra de Deus diretamente ali lida, as pessoas ficam talvez ofendidas, ficam sentidas, e algumas têm aquele dói-dói, né? Ah, é comigo, ou não pode receber uma palavra que logo ficam reclamam de quem trouxe a palavra e assim por diante. Porém, a palavra que vem de Deus, é sempre uma palavra bem-vinda. É uma palavra abençoadora. Seja para exortar. E a exortação é ensino, é admoestar, é ensinar, é instruir, para que possamos ser melhores pessoas, melhores seres humanos. Então, a fé de Jesus procura, resiste às provas, conforme aqui relatado nesse texto. Mas também a fé de Jesus procura é uma fé declarativa e profética. Mediante a resposta de Jesus, a palavra de Jesus e também a palavra da mulher, conforme o texto apresenta, então lhe disse, então Jesus disse para aquela mulher, depois daquela palavra dela a respeito das migalhas que caem da mesa das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aqui nós temos a fé que Jesus procura, é uma fé declarativa e profética. Nós entendemos que aquele fato aconteceu, o milagre aconteceu devido ao poder de Jesus, sem dúvida nenhuma. Aquele fato aconteceu, nós também cremos que foi devido à ousadia daquela mulher, daquela fé direcionada. Mas, portanto, o que nos chama a atenção é que Jesus fala o seguinte, então ele disse, por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Uma palavra declarativa, uma palavra profética, uma palavra de fé. De fé. Jesus procura em nossas vidas palavras declarativas, palavras de fé, palavras proféticas. Porque dá o sentido que nós entendemos o propósito de Deus. Nós entendemos a vontade de Deus. Nós entendemos que Deus deseja nos abençoar. Por isso, meu irmão e amigos, nós precisamos, a cada instante, buscar termos mais fé. Ou, aliás, certa vez os discípulos de Jesus falaram, diante de uma situação difícil, depois Jesus resolve aquela situação, eles pedem a Jesus, acrescente a nossa fé. E a cada instante nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, acrescente a minha fé. Acrescente a minha fé. Mas de que forma Deus vai acrescentar a nossa fé? Em sua pessoa, em Jesus, através de uma busca
constante, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de obediência. Deus vai estar a todo momento acrescentando a nossa fé e nos dando condições de suportarmos tudo que vai acontecer ainda neste mundo. Tudo vai acontecer ainda em nossas vidas. Porque o que está para acontecer na eternidade é muito melhor. É algo que nós não podemos, ou com poucas palavras, nós não temos condições de descrever o que vai nos acontecer na eternidade. Então, peça ao Senhor, acrescente a minha fé. E tenha uma boa semana, um abençoado domingo, em nome de Jesus.